Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, que a unção do Espírito Santo esteja repousando sobre a vida de cada um de vocês, renovando todas as coisas. Estamos aqui no último episódio da série Vocações do programa Na Origem do Carisma e hoje um programa especial falando da beleza da mulher consagrada na igreja. Nesse especial onde você acompanhou durante os 3 últimos episódios homens consagrados, no último um sacerdote, pais de família, tantas vocações dedicadas ao Evangelho de Jesus Cristo, mas homens falando do serviço à igreja. E hoje nós temos uma leiga consagrada aqui, que também faz um direcionamento vocacional a tantas jovens que querem se dedicar à vida consagrada na nossa igreja e que vai dar o seu testemunho, vai falar um pouquinho sobre a beleza de se entregar a Jesus Cristo e dar a vida, doar a vida, a beleza do Evangelho ao serviço da igreja. Eu estou aqui com a Suzana Portela, coordenadora do CAIRE, no serviço de direcionamento vocacional das jovens aqui da Arquidiocese de Brasília. Boa tarde. Seja bem-vinda, irmã. Boa tarde, Daniela. Muito obrigada a oportunidade de estar aqui nesse momento falando um pouco sobre, o testemunho da vida consagrada feminina. É claro, não deixando desmerecer os homens, mas as mulheres, nessa questão, elas são mais corajosas na hora de responder o seu sim, né? Então, assim, nós estamos com o coração cheio de alegria de estar aqui, prestando esse serviço também à igreja, em nome da igreja, e mostrando um pouquinho do trabalho que a gente realiza na Arquidiocese de Brasília. É uma grande bênção. Nos 3 últimos episódios, Suzana, nós tivemos aqui os pais de família, o sacerdote, o Padre Cícero, que é o coordenador geral do CAIRE também, justamente, né? Nós tivemos um leigo consagrado à nossa comunidade, o César Torres, mas hoje vamos deixar o programa mais belo, mais feminino, a mulher que é mais delicada, vamos deixar o programa mais belo, mais florido, não é mesmo? Vamos falar aí do trabalho feminino, do trabalho mais delicado da mulher no Evangelho de Jesus Cristo. Suzana, fala um pouquinho para a gente o que é o CAIRE, como surgiu e como vocês trabalham com essas jovens aí que sentem o desejo da vida consagrada na igreja. Joia, Daniela, assim, o CAIRE, ele é o grupo de discernimento vocacional feminino da Arquidiocese de Brasília. Como é que surgiu o CAIRE? O CAIRE ele surgiu justamente vendo aí a proposta da igreja que o Papa Francisco nos lançou no ano 2015, a grande reflexão sobre o ano da vida consagrada, Então, mediante a essa proposta que Papa Francisco lançou à igreja, o serviço de animação vocacional sentiu a necessidade de proporcionar também esse momento de discernimento às jovens, porque até então temos o discernimento masculino no Seminário de Fátima. E as moças? Então, mediante essa proposta, surgiu o discernimento das moças, mas assim, não foi de uma hora, vamos botar nome CAIRE. A equipe sentou juntamente com o Padre Cícero, que é o coordenador geral, e a princípio o primeiro nome que veio foi Fiat, faça-se. Mas aí o Padre Cícero falou, não, mas Fiat já tem tanto, E ele disse, então, queríamos pegar esse lado de Maria, o momento que Maria diz o sim a Deus, o grande projeto da encarnação, e não queríamos sair desse foco. E no momento que, do nada, o Padre Cícero falou assim, não, então vamos colocar CAIRE. CAIRE, mas o que é isso? De onde vem isso? É grego, é a origem grega, o nome CAIRE, alegra-te. Saiu, ficou mesmo dentro do mistério da encarnação, a anunciação do anjo a Maria, Então veio a saudação do anjo, CAIRE, alegra-te. Aí surgiu, começou na reunião e depois fomos organizando o primeiro encontro, o primeiro retiro no ano 2015, eu não estava, mas a coordenadora, que era a Joana, juntamente com toda a equipe do SAVE, com o Padre Cícero, com o apoio dos seminaristas, também organizou o primeiro retiro de 3 dias para as moças, que foi no mês de junho. Então, aconteceu o primeiro CAIRE, o primeiro Alegra-te. Então, bem sucedido, as moças responderam bem.
vamos fazer o segundo, né? Veio o segundo CAIRE no mês de setembro. Então, nesses 2 retiros, como é que aconteceu? As congregações foram convidadas a participar. No primeiro CAIRE tinha, acredito, ali umas 9 congregações, né, diferentes congregações. O segundo CAIRE também. E ali as jovens tiveram contato com os carismas, né? Porém, o CAIRE, ele não fica só aí, no retiro, né, dos 3 dias. Tem a proposta do discernimento vocacional mensal, né? A princípio, nós começamos uma vez por mês, depois vimos a necessidade de botar a cada 2 meses, né? Então, o primeiro foi este ano, depois do terceiro CAIRE. O terceiro CAIRE aconteceu, né, o retiro de 3 dias no mês de maio, e em seguida nós tivemos, digamos, em abril, nós tivemos o primeiro encontro de discernimento. Vamos iniciar logo, porque senão, né, não começamos, as moças ficam, faz o primeiro CAIRE, o segundo e não tem o discernimento. Então, vamos fazer logo. E fizemos esse primeiro encontro, veio o retiro de 3 dias, demos continuidade em junho com o discernimento, né, vocacional. Sempre no terceiro domingo, tá? Sempre fazemos no terceiro tanto o retiro como os encontros de discernimento. E como é que acontece? No encontro de discernimento vocacional, a gente convida algumas congregações, um pouco menos do que no retiro de 3 dias, porque se no retiro nós temos 8 congregações, nós pegamos umas 5 para o encontro vocacional. E lá as moças, elas têm uns momentos de formação, começamos um momento de acolhida, um momento, né, de oração, depois um momento de formação com as irmãs da casa, depois um momento de testemunho, onde as irmãs vão dar um testemunho ou tirar algumas dúvidas. Isso com as próprias congregações. Com as próprias congregações. As congregações convidadas, elas vão testemunhar um pouquinho, falar um pouquinho do carisma, porque assim, até então a gente tinha o pós, né, esses encontros vocacionais pós-CAIRES, mas agora não, a gente abriu para as paróquias. Mesmo aquela jovem que não participou do retiro de 3 dias, ela pode estar fazendo o retiro, o encontro vocacional. Então, assim, o encontro vocacional, ele está aberto para todas as jovens, mesmo com o retiro de 3 dias ou não. A partir daí, surgiu mais jovens, né? A busca cresceu. Então, o que a gente fez? A gente abriu para as congregações dar o testemunho sobre os seus carismas. Então, ou a jovem também perguntar para as irmãs o que elas querem saber sobre a vida religiosa, sobre a vida leiga consagrada, porque nós atingimos os 2, né, lados, tanto a vida religiosa, como também a vida leiga consagrada. Então, se a jovem busca conforme o que Deus vai inspirando, né? Então, nesses encontros, elas têm o contato, elas conversam com as irmãs, né? Tem o seu momento também de deserto para interiorizar a formação que recebeu, né, através da palavra de Deus. Nós temos também a Santa Missa. E é um momento assim, muito oportuno. A princípio, os testemunhos que nós temos das jovens em relação ao CAIRE, né, que realmente está valendo muito a pena e que isso tem ajudado muito, né, na sua caminhada de discernimento vocacional. Nós temos algumas jovens também já ingressando nas congregações. Isso para nós é uma alegria muito grande. São frutos do trabalho que vocês já estão desenvolvendo. Já são frutos do trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós temos uma jovem que entrou há pouco para as Clarissas, né, e está lá muito feliz. Fez o primeiro CAIRE, fez o segundo, né, e começou o acompanhamento com as irmãs, né, de vida contemplativa e entrou. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande estar, né, a gente está vendo aqui que é um projeto que está dando muito certo. As irmãs também estão gostando muito, porque elas dizem que, além de ajudar as jovens
né, a se encontrar pessoalmente, vocacionalmente. É um momento de confraternizar entre as congregações, né, respeitar também o espaço de cada uma, a unidade da igreja, justamente, e também até mesmo o fato de você dar o tempo para Deus agir, né? Eu estou ali lançando a semente, né, mostrando o meu carisma, mas quem vai agir é Deus. Então isso tem sido, né, tanto para ambos lados, muito positivo, né? É muito bonito o que vocês fazem, porque o Espírito Santo ele age com diversidade de dons e carismas na igreja. Justamente. São tantas aberturas, são tantas vertentes que o Espírito Santo age, que a gente necessita realmente de uma direção vocacional, de alguém já preparado, que teve uma experiência com Deus, né, de um grupo, de alguém já orientado, que possa colocar a gente no caminho, que possa mostrar as diversas formas que a igreja trabalha, para que a gente não possa tomar uma decisão errada, porque a vida consagrada é uma coisa muito bela, muito bonita, mas é uma coisa séria, né? Você vai ali entregar a sua vida em prol de uma causa muito importante, é o Evangelho de Jesus Cristo, é a evangelização, você vai entregar a sua vida, né? Então você não pode entregar a sua vida de qualquer forma, né? Então é muito bonito esse trabalho que vocês realizam. Mais ou menos, em média, quanto tempo dura esse trabalho de discernimento que as jovens fazem com você, Suzana? Desde o primeiro discernimento que elas fazem do encontro até a entrada em uma instituição? Olha, nós temos jovens que começaram, por exemplo, fizeram o primeiro CAIRE, né, e já entraram em contato com algumas congregações que estavam no CAIRE, né, e começaram o seu processo de discernimento. Nós temos uma jovem que fez o seu discernimento numa congregação durante 7 meses. Outra, né, durante 3 meses. Então, assim, elas vêm acompanhando, a gente vai, né, às vezes, em contato, né, pelas redes sociais e nos encontros também. Então, a gente vem acompanhando nesse sentido e, ao mesmo tempo, olha, estou fazendo acompanhamento com congregação tal. Que bom, a gente se alegra, a gente vai rezando, mas eu sempre falo para elas, olha, é bom sempre conhecer uma ou mais, para que realmente sejam, porque como você disse, né, é para sempre, né, é um estilo que você vai assumir, né, como um casamento, né? Então, assim, a jovem sempre orienta, veja bem se é isso que você quer, se é o carisma que realmente você está buscando. Então, assim, a gente tem visto alguns frutos nesse sentido. Geralmente de 7 meses, 3 meses. O CAIRE não tem muito tempo, mas já temos 3 frutos, em congregações aí que estão assumindo. Algumas jovens estão aí fazendo acompanhamento também com as irmãs salesianas, para ver se realmente é isso que elas querem. Então, estamos felizes nesse sentido, assim, o trabalho está dando certo, a gente está fazendo, né, a nossa parte, junto com toda a equipe, né, uma equipe muito boa, graças a Deus o Padre Cícero nos dá muito apoio, né, os seminaristas também, temos aí o Felipe, né, e o Renner, que está sempre conosco, apoiando, e os demais membros das equipes também estão aí apoiando a gente, para que tenhamos um bom êxito em todo o trabalho. Quando trabalha de Deus, se a gente sente que a mão de Deus está presente, tudo dá certo, né? Suzana, como você está na coordenação do CAIRE, você está direcionando essas meninas de alguma forma, né? Você está aí numa missão mais elevada, de uma certa forma orientar essas meninas, né? Mas você teve que passar por uma caminhada longa aí, né? De um discernimento, né? De um encontro, e a gente, olha, eu fiquei sabendo hoje, eu nem sabia quando eu fiz o convite para ela, mas que ela já passou aqui pela paróquia São Pedro, olha. Então, a São Pedro fez parte da história da Suzana. Conta para a gente um pouquinho aí, em linhas gerais, como é que foi essa sua caminhada aí, desde quando você passou aqui pela São Pedro, dos locais que Jesus te levou, e até você chegar hoje na sua consagração atual. Conta para a gente. Daniela, assim, a história, eu digo que a história sempre marca a gente, né? E a paróquia São Pedro faz parte da minha vida. Aqui eu iniciei toda a minha caminhada vocacional. A princípio, em 92, quando eu comecei aqui na São Pedro, eu era catequista
pré-catequese. Depois, no ano seguinte, eu já assumi a coordenação da catequese, porque a coordenadora atual tinha que sair, eu tive que assumir. E quando a gente assume um cargo maior de responsabilidade, a gente vai se deixando poldar por Deus. E nós, mulheres, deixamos facilmente isso, né? Eu acredito que Maria nos ensina muito isso. E depois, anos anteriores, a gente foi assumindo também o grupo de acólitos aqui na São Pedro. O padre Edmar veio, e ele sempre nos apoiando na coordenação, mas aí aquela inquietação muito grande dentro de mim, de que eu tinha que ir além, que eu não podia ficar aqui só na São Pedro. Não podia ser só uma coordenadora de acólito ou de catequese. Deus me queria mais. E as inquietações foram grandes, depois veio namoro. Eu falei, e agora? Matrimônio, vida religiosa, porque eu tinha uma queda, eu queria ser irmã. Porque a minha vocação, eu digo que ela veio desde criança. Eu sempre fui criada no meio de muitos religiosos, principalmente franciscanos, e eu tinha uma paixão pela vida franciscana. E nisso aí eu fui inquietando, eu falei, não, está na hora, eu já estava com 18 anos, na hora de dizer um sim a Deus. E eu conheci, por meio de encontros vocacionais, por meio da minha irmã, as irmãs franciscanas missionárias de Maria Auxiliadora. E fui conhecer, fui conversando, fui participando dos encontros vocacionais e fui me encantando com o jeito delas e resolvi entrar. Entrei para a vida religiosa. O padre Edmar, na época, me deu muito apoio. A comunidade também aqui da São Pedro sempre me apoiou em tudo, até porque a gente estava sempre a serviço, servindo, disposta a tudo. E a gente, em 95, fui para o Rio Grande do Sul, onde iniciar a primeira etapa de postulantado na vida religiosa. E assim dei continuidade, por uns bons anos na vida religiosa. Assim, eu digo que a vida religiosa, para mim, foi uma experiência muito grande, muito válida, muito boa. Mas, assim, eu teimava, dizia, eu quero ficar aqui. Deus dizia, o teu lugar não é aqui. Mas eu teimava, e fiquei teimando por muitos e muitos anos. Eu fiquei um bom tempo dentro da vida religiosa, e depois... Foram quantos anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos, já tinha votos perpétuos. Quando eu falei, não, acho que não dá mais para teimar. Eu sempre dizia, uma pessoa uma vez me disse assim, Suzana, tu não é para ficar presa dentro de gaiola. Eu olhei assim, que expressão. Eu me sentia como um pássaro. Quando eu estava livre na missão, parece que a coisa fluía mais. Aí quando eu tinha que ir para dentro de uma obra das irmãs, parece que eu ficava trancada. Aí quando essa pessoa me disse isso, Suzana, tu não é de pássaro de gaiola, tu tem que ficar livre. Aí eu falei, meu Deus. E com a ajuda de um sacerdote, eu fiz um discernimento vocacional. Saí muito bem da vida religiosa, tenho um carinho muito grande pelas irmãs. Agradeço muito a Deus toda a formação que eu recebi, mas eu queria dar continuidade à minha vida consagrada. Eu falei, não quero matrimônio não, Senhor. Tu está me tirando daqui, mas me deixa na vida consagrada, porque é isso que eu quero. E a gente, nesse meio termo, aí conheci o Instituto Secular, das missionárias da Realeza de Cristo. Já havia pesquisado na internet vários institutos, mas assim eu ficava, esse não. O pessoal da Obra de Maria tinha me convidado para fazer parte da Obra de Maria, também não. Então, assim, eu estava na busca. Quando foi em 2012, eu ingressei mesmo no Instituto Secular. Então, assim, tem 4 anos. Antes, a gente já tinha feito 1 ano e meio de caminhada, conhecendo o Instituto. Tem mais ou menos 6 anos que a gente conhece, tem contato com as missionárias da Realeza de Cristo. E quando foi ano passado, eu me consagrei. Consagrei, para mim foi uma alegria muito grande. Fiz os meus primeiros votos. E estou muito feliz na opção que eu fiz, mediante a igreja, de uma forma diferenciada agora, como leiga consagrada secular, vivendo os votos, vivo o voto de castidade,
né, as promessas de obediência e pobreza, mas da maneira secular. Até porque nós, do Instituto Secular, nós não temos uma vida comunitária. Então, por não termos uma vida comunitária, nós não temos assim a vivência como as irmãs têm, né? O convento, a vida comunitária. A gente está aí no mundo, inserida no mundo. A minha fundadora, ela dizia assim: vai, missionária da realeza de Cristo, o mundo inteiro te pertence. Então, como missionária da realeza hoje, franciscana também, porque o Instituto ele nasceu dentro da igrejinha de São Damião, né? Juntamente com 12 missionárias. A fundadora é Armida Barelli, é um instituto italiano, né? Tem 97 anos de existência, foi um dos primeiros institutos, né? No mundo. Então, assim, eu me sinto muito feliz e realizada nessa opção que eu reassumi a minha consagração, né? Eu digo que Maria, ela sempre estava à frente, né? Porque eu dizia assim: mãe, conversa lá com teu filho, não me deixa ele fora, não. Qual é o caminho que realmente eu tenho que seguir? Então, diante de tantas propostas que eu recebi, quando eu saí da vida religiosa, o que mais me encantou foi o Instituto Secular das Missionárias da Realeza de Cristo. E a gente está aí, caminhando. Agora, final do ano passado, o Padre Cício me fez essa proposta com relação ao CAIRE, eu falei: meu Deus, né? Que responsabilidade, né? Sair da vida religiosa. Aí o pessoal: questão de ex-irmã, nada a ver, né? A gente é bem integrada nesse sentido. A decisão foi muito bem, né, pensada, rezada. E hoje eu vejo assim: a gente ajuda jovens tanto para o caminho da vida religiosa como para o caminho da vida leiga. Então, para mim é uma alegria muito grande, né? É um desafio, porque a gente está lidando com pessoas, né, Daniele? Né? Mas é uma graça. Quando a gente vê assim, uma jovem: Suzana, eu já sei, o CAIRE me ajudou, eu já sei para onde seguir. Né? Cumpri o meu papel. Né? Então, a gente está aí ajudando a igreja nesse sentido. Nessa história sua, a gente vê muito o amor de Deus, né, no papel que você faz hoje, porque se você não tivesse passado por tudo isso, talvez você não saberia hoje orientar tão bem uma jovem que quer uma vida, tanto uma vida como leiga consagrada, como uma vida religiosa. Você tem as duas experiências, né? Você falou aí pra gente que vive, né, os votos de pobreza, castidade e obediência como a vida religiosa. Qual é a diferença, né, da forma que você vivia na vida religiosa e como você vive hoje, se são os mesmos votos? Explica para quem está assistindo a gente. O voto de castidade é como assim, eu sou celibatária, né? Eu não posso me casar. Sim. Não dá muita diferença da vida religiosa, porque a vida religiosa também você é celibatária, mas porém eu sou uma secular, né? Eu posso estar em todos os espaços, mas eu tenho que sempre lembrar que eu sou uma consagrada. E que os espaços onde eu for, eu tenho que levar o meu testemunho, né, de consagrada. Né? Não importa qual é o espaço, se é na política, se é na educação, se é, né, nos diversos espaços que a sociedade me oferece, eu sou uma consagrada. Então, assim, não difere muito. Né? Eu vou ter que dar o meu testemunho, né, levando o meu carisma, né, que é justamente testemunhar Jesus pobre, obediente e crucificado. Então, levando o meu carisma, eu sou uma consagrada, amando incondicionalmente a toda criatura, né? A exemplo de São Francisco de Assis, porque o carisma também é franciscano. Já as promessas, né? Então, no voto de castidade, eu tenho essa aliança com Deus. Já as promessas de obediência e pobreza já é diferente. Porque na vida religiosa nós temos o voto de pobreza e o voto de obediência. Né? É essa aliança contínua com Deus, nos 3 votos. Como eu estou numa vida secular, né, eu tenho a promessa de pobreza, porque, claro, eu posso ter tudo, eu sou uma secular, mas eu tenho que lembrar também que mesmo eu não tenho essa aliança assim como as irmãs têm, porque elas têm que o caixa comum, elas têm que compartilhar entre elas. Não, eu tenho o meu salário é meu, né? Eu posso ter a minha casa, eu posso ter o meu carro, mas eu tenho que lembrar assim: eu fiz uma promessa
de pobreza, e eu tenho que viver de uma forma simples, mas na condição secular, né? E o mesmo caso da obediência, né? Eu tenho que obedecer aos meus superiores, eu tenho as minhas superioras, né? A gente chama de representante, é diferente na vida religiosa, tem a mestra, tem a coordenadora, tem a provincial. Não, no Instituto Secular nós temos os responsáveis e as delegadas, né? De etapas de formação. Então, elas eu devo obediência e estou nessa escuta a Deus, mas não é aquela aliança direta com Deus, como é o voto de obediência, né, na vida religiosa. Então, assim, a diferença é essa, que o voto de pobreza e obediência eu vivo na vida secular, né, eu sou uma secular. E o voto de castidade, né, eu sou uma celibatária, né, e eu tenho essa aliança com Deus de me entregar, né, de corpo e alma, por isso a gente não casa, né? Então, essa é o que difere. Mas a vivência, geralmente o pessoal, às vezes, quando entra no Instituto Secular, confunde muito os 3 votos, né? Mas depois eles vão fazendo a distinção. Mas eu estou na vida, né, secular. Porque, por exemplo, a vida religiosa limita um pouco no voto de pobreza. Você tem que pedir permissão, né? A gente até, nós temos a superiora, a gente fala assim, olha, eu vou comprar um carro. Mas não é que ela vai dizer assim, você não vai comprar esse carro, né? Ela vai dizer assim, você compra, você pode pagar, então você compra. Se você vai vivendo a tua vida secular de forma bem natural, bem tranquila, né? E na certeza de que você tem que prestar conta, sim, mas não é como a vida religiosa nos pede. Eu digo que na vida secular, aqui na comunidade Nascidos em Pentecostes, também nós temos as 2 vertentes, né? A comunidade de vida e de aliança. E na vida de aliança nós também vivemos lá, né, no mundo secular. E vivemos os votos do carisma lá no mundo. Eu digo que lá também talvez sejam até um pouco mais difícil do que eles, porque eles estão ali fechadinhos na casa, né, seguros de uma certa forma. E nós estamos no mundo e nós temos que viver com a tentação do mundo, né? Temos que lutar com aquela tentação. Né? Então, se a gente tem que obedecer mais, a gente tem que lutar mais contra o que o mundo está oferecendo lá fora. Então, essa obediência, principalmente a pobreza que você falou, né? A vivência desses votos no mundo, de certa forma, se torna até um pouco mais difícil na luta da santidade. Né? Justamente, Daniela, até porque assim, a vivência dos 3 conselhos evangélicos, no mundo de hoje, você sabe que né? É cruel, né? É cruel, né? Mas a gente enfrenta... Quem quer ser santo. Justo, é para quem realmente eu vou assumir a minha consagração. Eu digo que a consagração secular, né, ela é justamente para desafiar pessoas. Não, eu vou assumir, é isso que eu quero, porque as tentações são grandes, né? E as pessoas, quando descobrem que a gente, né? Porque por exemplo, o Instituto Secular ele tem uma dinâmica. Muitos institutos vivem no sigilo, né? O nosso, a gente meio parcial, a gente fala, a gente divulga, né? Em momentos assim a gente pode falar, mas muitos vivem no sigilo e quando descobre que é consagrado, parece que você está no mundo, parece que você, né, é tentado em todo instante. Eu, por exemplo, eu trabalho em faculdade, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, é cantada, né? Às vezes não é respeitada. Mas, assim, quando a gente opta por amor, nada, né? Abala, nada derruba, pode vir o que for, né? Eu digo que é como Maria, né? Pode acontecer o que for, ela pisa na cabeça da serpente. É verdade, é o nosso grande exemplo, né? Assim, eu tenho muito ela como um referencial de consagração, um espelho de mulher consagrada. Então, nos momentos de dificuldade, eu digo, mãe, me ajuda. Né? Me ajuda a permanecer nesse sim, nessa fidelidade a Deus. E tem que ser ela mesma. Maria tem que ser o nosso grande exemplo, porque ela foi a primeira a dizer o sim, e nós só estamos aqui lutando por esse caminho de santidade, porque ela foi a primeira a dizer o sim. E demos graças ao Senhor todos os dias, pela presença dela nas nossas vidas, pelo Senhor nos ter dado a ela como mãe na cruz,
todos os dias, né? Ela está conosco como mãe todos os dias, como protetora e segurando na nossa mão, lutando pela nossa vocação também, seja ela qual for. Ela é o nosso grande exemplo de mulher, de serva de Deus que nunca desistiu, deu o seu sim e deu para sempre. Então, que também nós possamos, não só como a Suzana, como eu, como os sacerdotes, como todos que passaram aqui no programa Na Origem do Carisma, que deram seu sim e que seja para sempre, que você também possa dar o seu sim como Maria e que seja para sempre. Suzana, para a gente encerrar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho, queria que você desse o telefone de contato do CAIRE para essas jovens que se interessaram, que se interessam, têm um chamado à vida consagrada, que querem fazer pelo menos uma caminhada vocacional, querem conhecer um pouquinho mais da vida consagrada com vocês. E antes disso, qual carisma que vocês vivem da sua congregação? Você me falou aí, só repete para a gente. O Instituto Secular nós levamos, né, o testemunho de Jesus pobre, obediente e crucificado. Qual o nome do instituto? Instituto Secular das Missionárias da Realeza de Cristo. Missionárias da Realeza de Cristo. Isso. Tem sede aqui em Brasília? Nós temos uma casa de retiro, não, em Brasília não, uma casa de retiro em Anápolis. Aqui em Brasília nós somos em 12 missionárias, né, mas sede mesmo não temos. E tem essa casa de retiro que nos encontramos todo quarto domingo. Estamos lá. Ontem estávamos lá, em formação, estudo, em momento de oração, partilha de missão. Então, sempre o quarto domingo a gente se encontra como missionárias para partilhar a vida, reabastecer para próximo, é preciso, já que não temos a vida comunitária, temos a vida fraterna, esses momentos fraternos para nos animar. Com certeza. Nessa graça do testemunho de Jesus, que é o carisma de vocês, deixa o contato do CAIRE para essas jovens. Joia, até temos agora, no dia 16 de outubro, vai acontecer o 4º encontro vocacional de discernimento, feminino da Arquidiocese de Brasília, lá nas Irmãs Oblatas, na 906 Norte. Então, quem quiser, as jovens que quiserem participar conosco, que sentem essa inquietação vocacional, entre em contato com a gente por meio do telefone 61, tá? 61 983 1414 73. Repetindo, 61 983 1414 73. Esse é o meu telefone. Vocês vão entrar em contato direto comigo, também o WhatsApp. A gente pode estar dando maiores informações por meio desse telefone. Suzana, eu te agradeço, minha irmã, foi uma bênção, todo o seu testemunho, toda a história que você passou na igreja só serviu para uma coisa, para que você continue trazendo mais frutos de Deus para a nossa igreja, pode ter certeza. Toda a história que você contou aqui foi reflexo do pouquinho que Deus foi agindo na sua vida aos passos, foi para que você trouxesse mais frutos, mais jovens, mais frutos para a nossa igreja. E que Deus continue agindo na sua vida para que você possa trazendo mais jovens, que a nossa igreja precisa de mais sims como o seu. Amém. E conte com os renascidos em Pentecostes, para o CAIRE, para o seu serviço na sua congregação, na sua instituição secular, no trabalho que vocês desenvolvem, o que você precisar dos renascidos, estamos aqui. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, dando nosso testemunho, falando um pouquinho sobre esse trabalho vocacional na Arquidiocese de Brasília. Eu digo isso não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe vocacional e também do Padre Cícero. Com certeza a gente agradece, porque é um jeito, uma forma da gente estar divulgando o nosso trabalho aqui, fazendo a população toda conhecer. Muito obrigada mesmo de coração. Foi uma bênção, e aqui nós vamos encerrando o especial Vocações. Como eu falei, encerrando com a participação feminina na igreja. Eu, como mulher, posso testemunhar para você a alegria de ser uma mulher de Deus. E como ao exemplo de Maria, nós demos o nosso sim no altar do Senhor, tanto a Suzana como eu e tantas outras mulheres, tantas religiosas, tantas mães de família também que deram o seu sim no matrimônio, como você que pode estar me acompanhando aí agora, assistindo esse programa, pode ser uma mãe de família, uma esposa de família, que também deu o seu sim
a Jesus no matrimônio, no altar do Senhor. Então confirme o seu sim a exemplo de Maria. Seja como ela, uma serva de Deus, que viva a palavra de Deus na sua casa, na criação dos seus filhos, na vida com seu esposo. Vale a pena ser de Deus. E você que sente esse desejo a ser uma leiga consagrada, a vida religiosa, entre em contato com o Caire nesse telefone que a Suzana deu, está passando na legenda do nosso programa agora. Vale a pena ser de Deus, vale a pena entregar a vida pela causa do Evangelho. Vale a pena ser como Maria. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Muito obrigada por fazer parte do Carisma Renascidos em Pentecostes conosco. Comunidade Renascidos em Pentecostes, uma nova evangelização sem fronteiras.